Uma boa noite a todos. Boa noite. Acho que eu me esqueci de desligar o Wi-Fi e ligar aqui. E aí já foi, né? Boa sorte. Então tá, vamos lá. Então vamos ler uma mensagem, daí depois a gente faz a prece. O título que saiu é Cuidar da Saúde. Sentes-te ameaçado pela doença ou queres aumentar a saúde? A doença é sintoma, um expurgo e uma limpeza de algo grave que acontece no mais profundo, na intimidade do ser. Para obter uma melhoria no mais íntimo, põe-te diante do espelho, faz de ti uma boa imagem. Olha no fundo dos teus olhos e diz: ó Deus de beleza, alegria e vida, está vibrando dentro de mim, abrindo-me os caminhos, construindo-me a luz, a vitória total, a saúde integral, a felicidade. Acredito sinceramente nisso. Faze assim e cuida de ti. Uma casa abandonada é um atrativo para ladrões e invasores. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos elevar o pensamento e rogando nesse momento a permissão divina para mais este encontro. Possamos aqui ser humildes instrumentos de aprendizado, facilitando da melhor forma possível o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Que nosso Pai Francisco esteja com todos nós, vibrando, emanando bons pensamentos em torno do Evangelho, que a gente possa senti-lo no coração, vivenciar esse aprendizado, as leis divinas, e que os nossos mentores nos inspirem, que essa família esteja conosco, iluminando este ambiente, protegendo, e que possa irradiar esses bálsamos a todos os lares, a todos os vizinhos, ao bairro, a todos aqueles que estão acompanhando, virão acompanhar. E assim, Senhor, em Teu nome, então damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente está em Mateus, na perícope do Sermão da Montanha. A gente está fazendo as bem-aventuranças. Então agora a gente fez o capítulo, estamos no capítulo 5 e no versículo, a gente fez até o versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que no meu estava trocado. Está invertido. Então agora o teu é o 4 e aqui é o 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então tem um comentário ali do Evangelho dos Humildes. Vamos ver. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face de nosso planeta. Só um pouquinho, vou ver aqui. Tu tá lendo aonde? Bem-aventurados os mansos, porque eles... Não, é os bem-aventurados... Não é? Deixa eu ver uma coisa. O meu também tá trocado aqui, porque eu tô vendo aqui que eu tenho o PDF desse aí, então o PDF também tá invertido. É no 4 também aqui. Tá. Sim, bom. Tu tem que ler. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Vou começar de novo. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face do nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam contra nações e indivíduos contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores, e a terra será possuída pelos mansos.
isto é, pelos que não tentam violentar o próximo nem por palavras, nem por atos. Então, nesse comentário aqui, dá para entender o que então sobre o bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Que é? Porque a terra vai ser um lugar de paz, então os mansos é que herdarão a terra, que ficarão aqui, os outros serão banidos para outros lugares. Não é? E aí tem uma mensagem do capítulo 5, no versículo 5, tem várias mensagens, aí vai ter que escolher uma aí de Emmanuel. Esse é o... Não, capítulo 5, versículo 5. Mansos de coração, pode ser. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar humildade. O mestre deseja destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos, entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àquele que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão cântico das bem-aventuranças, que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Reformador, agosto 1953, página 180. E aí, o que tu achou de bom aí? O que tu achou de legal?
dizendo aqui que a gente tem que aprender a amar, né? E já amar agora, não esperar para amar na próxima encarnação, vamos dizer assim. Né? Diz aqui duas frases interessantes. A cortesia é o primeiro passo da caridade e a gentileza é o princípio do amor. Olha, tu viu? Não sabia. Eu devia saber, mas não sabia que eu sabia, né? Entendeu? Mas gostei, viu? A gentileza é o princípio do amor. Vou botar lá. Aí que começa, né? O exercício do amor. Que tá tudo conectado. O amor, para ser manso, tem que ter amor, né? Para ser manso. Vamos ver aqui o Honório. Luz imperecível. Aqui é mansuetude e herança. Então, bem-aventurados, né? Felizes, venturosos, afortunados. A bem-aventurança ou a felicidade espiritual vem sendo prometida no decorrer dos séculos e aguarda com ansiedade por todos que se aproximam dos interesses espirituais ou que com eles se identificam. Sem uma perfeita noção de como conquistá-la, muitos a esperam ou a buscam mediante afirmativas ou posicionamentos puramente exteriores. A doutrina espírita, abrindo perspectivas otimistas quanto ao entendimento da mensagem evangélica, nos aponta que qualquer conquista nesse terreno é sempre resultado do trabalho perseverante, com base na firme disposição de reeducar-se. Então é um trabalho, né, otimista, né, aos poucos, perseverante e com base firme, né, para nos reeducarmos. E os mansos, então mansos, brandos, pacíficos, serenos. Só podem ser mansos os que são menos egoístas, que pensam menos em si mesmos, ó. Viu só? Então aqui só pode ser manso aquele que é menos egoísta. Hein? Os contentes com o que possuem, os não ambiciosos. Haverá paz íntima quando não houver luta externa, com caráter de posse. Isso não significa, no entanto, ausência de ânimo, de disposição para progredir. Então tem a ver com os mansos, tem a ver com brandos e pacíficos, sereno. Então, para ter paz, para ser sereno, a gente não pode ser egoístas, pensando tudo só para ele. Os contentes com o que possuem. Então, aqueles que são contentes com o que têm, né? Não ficam sempre querendo mais e mais. Os não ambiciosos. Então, haverá paz íntima quando não houver luta externa com caráter de posse. Não querer ficar brigando por posses, né? Isso não significa, no entanto, ausência de ânimo, de disposição para progredir. E porque eles herdarão a terra. Então, por que eles herdarão a terra? Herdar é receber por herança. E é isso que realmente tem acontecido. Desfrutamos por misericórdia, inclusive da bênção de viver neste orbe. De princípio, terra dá a entender a parte materializada do mundo. Observamos que uma pessoa, quanto menos quer, mais desfruta. Quanto ao altruísmo, desprendimento, mais pessoas confiam nela. Só com serenidade podemos pensar e resolver bem, e assim exercer a condução das situações. Olha só que interessante. Então, só com serenidade vamos poder pensar e resolver bem as situações, ter equilíbrio. Assim exercer a condução das situações. Então, para resolver as coisas, a gente tem que ter paz, né? Buscar a serenidade. Se a gente está aflito ali, está preocupado ali, não vai conseguir resolver nada. A herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam de sua mensagem de amor. E é nas terras interiores
que estaremos trabalhando conscientemente no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservado aos filhos que dele se aproximam, os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores da luz maior. Viu só? Então é uma conquista, né, de herdar a terra, e que o trabalho está dentro de nós mesmos, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, entenderam bem o que é ser bem-aventurado os mansos? Né? Ali dali falou numa mensagem assim voltada àquelas pessoas que buscarem a paz, que não vão querer conflitos e guerras, né? O Eliseu Rigonati falou. Aqueles muito empedernidos no mal, que ainda tem essa fomentação de guerra, de violência, não vão mais permanecer neste planeta, né? Então, por isso que diz aqui que vão herdar a terra aqueles que estão buscando a paz, né? A mansuetude. E aqui já fala, lá fala do amor, o Emmanuel, né? Da gentileza, que a gente começa a praticar o amor através da gentileza. E aqui o Honório faz um miudinho, né? Várias coisas importantes, as bem-aventuranças, o que é os mansos, né? E o herdar a terra, né? E ele traz esse herdar a terra não no sentido exterior, né, do terra, do planeta, mas sim, principalmente, a questão consciencial interna, né, da paz interior, que está por ser concretizada. Entendidos? Então vamos adiante, vamos então para o bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos ver aí o comentário. A justiça da terra é falha. Ignora as causas profundas que levaram alguém a cometer uma falta. Por isso, julga superficialmente. Além disso, quantos crimes não ficam impunes? Qualquer um de nós pode observar diariamente uma quantidade enorme de erros que ferem nosso próximo, mas que a justiça da terra não castiga nem corrige. Embora possamos iludir a justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. E Jesus, profundo conhecedor da lei de compensação que cada um movimenta pró ou contra si próprio, nos diz: Não te importes se sofreres injustiças ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás, mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível. Ele te fartará de justiça. Então aqui novamente ele fala da justiça aqui, né? A justiça da terra é falha. E a gente sabe que é um mundo de expiações e provas ainda, né? Então a nossa justiça aqui ainda é bem pobre, né? Mas ela vai chegar, a partir do momento que todos nós vamos evoluindo, a justiça aqui da terra vai se aperfeiçoando até nós vamos chegar um dia que não vai precisar mais as leis de homens, né? Vai ser as leis divinas. É isso que a gente tem que seguir. Porque as leis divinas são imperecíveis. Agora a justiça aqui, nossa, aqui, ela está sempre alterando, né? Porque ela é instável, ela é transitória. Conforme a nossa evolução, se a gente vê as leis daqui, as leis de 100 anos atrás, vai ter bastante diferença com relação às leis de hoje. Teve várias alterações, leis novas. E isso tudo cada vez mais vai se aperfeiçoando, cada vez para melhor. Até chegarmos ao ponto de não precisar mais de leis humanas, né? É só seguir as leis divinas que todo mundo vai estar feliz, né? Tranquilo.
Então vamos ver aqui, aí no Emmanuel tem uma mensagem dos 5, 6, tem várias aí das bem-aventuranças, vai ter que escolher uma aí, do Evangelho por Emmanuel. 5, 6. Não tem 5, 6. Só 5, 7. Pulou? Bom, então eu vou ler aqui o do Honório aqui. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Com a evolução, já são muitos os que, desprendendo-se das preocupações em face da lei, observam com felicidade as faixas do amor, que sem sombra de dúvida é a justiça em toda a sua grandeza e que assegura a cada um que é seu. Então a gente acabou de comentar, antecipou na verdade, né? A lei de causa e efeito tem reservado aos que não têm conseguido ajustar-se ao bem, angústias, dores e frustrações. Os que têm fome e sede de justiça são, portanto, todos esses infelizes nas vivências encarnatórias, que cansados e saturados levantam-se famintos e sedentos de valores que possam, clareando seu entendimento, posicionar seus espíritos na direção de metas mais seguras e consoladoras. Então ele fala aqui da lei de causa e efeito, que vai então fazendo com que a gente vá se ajustando ao bem, né? Através de angústias, dores, frustrações. E fala então, os que têm fome e sede de justiça são, portanto, todos infelizes, né? Nas vivências encarnatórias, que já estão cansados, né? Saturados de viver essa vida aí de sofrimento, de materialismo, desse vazio espiritual. E aí então vão passar a ficar sedentos de valores, né? De entendimento, né? Posicionando seus espíritos na direção de metas mais seguras e consoladoras. Então vamos ver aqui por que eles serão fartos. Então, fartos, satisfeitos, saciados. Quando fazemos justiça, abrindo com isso condições a que outros sejam justos conosco, sentimos-nos como que alimentados, espiritualmente falando. Quando há injustiça, experimentamos uma sensação de carência. Então, quando a gente faz justiça, né, aos outros, quando a gente faz justiça, abrindo com isso condições a que outros sejam justos conosco, sentimos então sentimos como que alimentados, né, espiritualmente falando. Então a gente vê uma satisfação disso, né? Quando a gente é justo com um, o outro também é justo, seria o ideal, né? Mas nem sempre a gente vê que é assim, há muitas injustiças para conosco. E no caso a gente sente um pouco de carência, né, dessa justiça daí, né? Quando a gente procura ser justo e os outros não são justos com a gente. E eu gosto bastante também que eu aprendi bastante essa questão da lei de justiça, que o Alírio me ensinou bastante, que ele perguntava o que é justiça, né? Ele fala, o que vem a ser a lei de justiça? Ele dizia assim, são direitos e deveres. Aí ele pergunta assim, qual é o nosso maior direito? Ele pergunta, não sei se vocês lembram. Lembra? Faz tempo, né? Ser feliz, lembrou, viu? A gente trabalhou bastante isso, né? Então o nosso maior direito é a felicidade. E qual é o nosso maior dever? Ser feliz também. Exatamente. Então ele trouxe essa questão da lei de justiça de um modo assim que eu gravei bem, um modo bem assim fácil, né, de a gente entender, né? Então são direitos e deveres, porque não adianta nós queremos que os outros sejam justos conosco, mas se a gente não está cumprindo com os nossos deveres, né? Para com nós e com o nosso próximo, ou vice-versa, né?
Então é direitos, a gente tem os direitos, mas devemos cumprir com os deveres que os direitos nos fazem com que a gente viva, né, da melhor forma possível. Entendendo então essa fome de justiça? Então aqueles que têm fome, né, fome e sede de justiça, aqueles que querem uma mudança, né, uma renovação, principalmente de nós mesmos, né, interiormente, essa renovação de nós sem exigir do outro, né, porque muitas vezes o outro, a gente sabe muitas vezes que o outro é um ignorante das leis, né. Então como é que a gente vai cobrar do outro que ele está sendo injusto, mas sendo que ele é um irmão que ele não conhece as leis, né? Ele é ignorante das leis. Então a gente não pode dizer, agora já nós a gente vai cobrar da gente, né? A gente tem que cumprir com as leis, né? Exercitar as virtudes. Sem exigir tudo. Mas não é fácil. Porque às vezes cada situação é uma situação, né? A gente quem vai sentir na pele o que aconteceu, uma injustiça, é aquele que vai saber, né? Como é que vai ser a atitude dele. Por isso que a gente tem que estar bem preparado e pensar, se mentalizar, essa pessoa é uma pessoa ignorante, né? Isso é uma pessoa que é conhecedora das leis. Por exemplo, pode ser um espírito, né? Mesmo assim, ela pode irmão. não conseguir ainda praticar, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Se a gente tem uma certa intimidade, a gente pode chamar ele num cantinho, dar uma conversada, dizer, oi, irmão, tu tá, né, equivocado, o que tá acontecendo contigo? Tá perdendo as estribeiras aí, né? Então a gente tem que... alguma coisa que tiver... Agora, se é uma pessoa ignorante, não adianta chamar ela, explicar pra ela que ela não sabe, né? Aí ela vai te mandar pra bem longe. Pra falar, Então essa é a diferença. Não, também pode ser que aquele irmão espírita também, se ele não aceita, ele pode também te mandar para bem longe, né? Aí complica. Olha aqui, eu quero dar um grande abraço aqui ao nosso irmão Flávio, Flávio Kaminski, um grande abraço, está participando aí conosco. Pode trazer suas dúvidas aí, pergunta também, participar, trazer comentários, é muito bom para engrandecer esse estudo. Obrigado, viu, irmão, pela essa participação aí. Então vamos lá. Então, fome de justiça a gente entendeu, né? O que é essa justiça? Então, vamos para o capítulo 5, versículo 7. Vamos ver o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo, tolerante. A misericórdia, porém, deve ser uma virtude ativa. Deve ir procurar os desafortunados e mitigar-lhes a situação dolorosa, dentro das possibilidades que o Senhor concede a cada um. Deve saber estender a mão ao ofensor, num gesto resoluto de perdão e amizade. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque aquilo mesmo que fizermos aos outros, isso mesmo receberemos. Espíritos em começo de evolução que somos, ainda muito sujeitos a erros, de que maneira mereceríamos a misericórdia divina, senão pela misericórdia que usamos para com o nosso próximo? Então ele falou bem, né, sobre ser misericordioso. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos, tocado pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo e tolerante. Isso aí. Aí no Emmanuel tem o 7, né? Então escolha uma aí. Compaixão em nós. Não, é compaixão e nós.
Comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que quantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam, sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. O amparo dos benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois que se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes referimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoam ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observemos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós, outros, teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte, em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Reformador, Janeiro, 1973, página 20. É isso aí. Porque se Deus é misericordioso para conosco e a própria misericórdia dele é como se fosse um perdão divino para nós, né? Para a gente poder estar tendo essa oportunidade de viver aqui, de aprender, de reparar os erros. Então é uma grande misericórdia, uma compaixão para conosco, né? De nós que a gente cometeu, bem dizer, só erros. Daí a gente tem essa misericórdia, esse perdão, que seria a reencarnação, né, para nós, né? Uma bênção. E assim a gente deve agir para com o próximo, né? A gente, daqueles que nos ferem, a gente também deve ter esse... Assim como Deus é para conosco, a gente deve ser para com o nosso próximo. Para a gente obter também o perdão, né, dos nossos, aqueles que nos ferem, o arrependimento. E assim todo mundo vai tendo vai obtendo essa paz, né, o perdão, o amor. Vamos ver aqui no Luz Imperecível, o título é Clemência. Então, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm misericórdia, isto é, compaixão pela miséria alheia. A misericórdia normalmente atesta a ausência de egoísmo. Aqui, novamente, ele fala, a misericórdia atesta a ausência de egoísmo. Aí tem tudo a ver, né? Porque como é que nós não temos misericórdia para com o próximo se eu penso só em mim, né? É fruto do sentimento da fraternidade, da compreensão e reflete entendimento de que todos nós encontramos em evolução sujeitos a erros. Assim, ser misericordioso não é apenas dar prova de sabedoria,
expressa ainda espírito de doação espontânea. É a plena disposição de dinamizar em todas as modalidades os vastos aspectos da compaixão, reflexo da bondade inesgotável do Criador. É isso aí. Então todos nós nessa evolução estamos sujeitos a erros, né? Ninguém é perfeito, né? Então essa misericórdia como diz aqui, não é apenas dar prova de sabedoria, né? Ainda, mas sim uma doação espontânea de cada um de nós. Então é nos doarmos ao próximo, né? Tendo essa disposição de dinamizar em todas as modalidades os vastos aspectos da compaixão, que é um reflexo da bondade do Criador, exatamente o que nós tínhamos comentado. E aqui continua: porque alcançarão misericórdia? Somos tão carentes de misericórdia que precisamos exercê-la com todos, parentes ou não, amigos e inimigos, superiores e subalternos. Para nos fortalecer nesse sentido, precisamos lembrar que é dando que recebemos. Do que oferecemos à vida, ela nos retribui. Então, tudo aquilo que a gente fizer de bem para o próximo, perdoar o próximo, ter ato de compaixão, de misericórdia, nós vamos receber, né? Então, é nos doando que nós vamos receber. Então, aqui, exercendo a clemência, o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados, uma vez que também, como devedores perante a lei, a misericórdia por nós exercida redundará em benefício, atenuando no foro da consciência a extensão de nossos débitos. É a doação objetiva das palavras de Pedro: a caridade cobrirá a multidão de pecados. Está na primeira epístola de Pedro 4, capítulo 4, versículo 8. Viu? Então ele traz aqui a frase de Pedro, né? A caridade cobrirá. A caridade, ou tem algumas traduções que diz o amor, né? Mas a caridade e o amor andam juntos, né? O amor cobrirá a multidão de erros, né? De pecados. Que no caso, pecados são erros, né? Então a caridade, o amor, com certeza, né? Toda aquela pitada que a gente contribuir para com o próximo, para conosco, de amor, de caridade, vai cobrindo, né? Vai cobrindo muito mais erros, né? Aquela pitadinha de amor vai cobrir um monte de erros, né? Também no caso inverso, funciona a mesma lei de reciprocidade. Entenderam? Então, agora voltou. Então, entendestes aqui entendemos o bem-aventurados misericordiosos. Então, quem exerce a misericórdia vai alcançar misericórdia, né? Então, quem faz o bem vai receber o bem. Então, vamos para o versículo 8. Vamos ver o 8. Não te aguentou, tá tão quieto lá todo. Silêncio. Vamos ler o 8, então. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a concupiscência. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Então aqui ele é curtinho, né? Então o ser limpo de coração é nos limparmos das impurezas, né? Dos nossos vícios, das questões inferiores, das paixões, que nos dificultam então essa visão, né? Essa aproximação a Deus, né? Cada vez, na verdade, afasta de Deus, né? Esses vícios, sentimentos. Vamos ver no Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel tem
Mensagem do versículo 8. 1 ou 2, tu quer? 1 ou 2? Como assim? Fala, 1 ou 2? 2. Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via o caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos artes em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Religião dos Espíritos, febre editora, capítulo Pureza. Então é assim que Jesus via sempre o potencial em cada um, né? O que ele tinha de bom para oferecer. E alimentava aquilo e fazia deles pessoas, né, brilhantes, né? Se todo mundo fizesse isso, mas infelizmente a gente vê somente as coisas ruins, né? Porque nós já somos impuros, né, de coração. E aí a gente vai ver o que é no outro, né? Impureza também, né? Então a maioria vê no outro já fica olhando os defeitos, né? Olha ali, aquele ali é baixinho, gordo, careca, é desdentado, é isso, é aquilo. Ele pega e faz isso, faz aquilo, mas nunca vê o que tem de positivo, né? Porque todos nós temos uma pureza, né? Alguma coisa de bom para oferecer. Mesmo aquele que acha que não tem nada de bom, alguma qualidade positiva, ele vai ter de bom alguma coisa. E aí, então, eu estou alimentando aquele lado positivo, ele vai crescendo, né? Ele vai contribuir bastante.
E é assim que ele pegava, como diz ali, aqueles mais simples, né? Os pescadores, os discípulos ali, que era tão Pedro, que era rude, né? Mas ele via ali um grande coração, né? Disposto a trabalhar, né? A seguir em frente, né? Então essa limpeza de coração, vamos ver aqui no Luz Imperecível. Bem-aventurados limpos. Então o que é bem-aventurados limpos? É sem manchas, puros. Uma vez que tem aquela frase, como é que é? Corações imaculados, né? Corações que ainda tem manchas, né? Imaculados, né? Então aqui é corações sem manchas, puros. O esforço de purificação do psiquismo através das encarnações é o objetivo essencial de todos os seres em seu plano de aperfeiçoamento. A bem-aventurança fala-nos da felicidade para a identificação com o Criador. Quando assumimos conscientemente a disposição de empreendermos a higienização ou limpeza da alma, das marcas que ainda trazemos do pretérito milenar. Uma superfície limpa é capaz de refletir, por exemplo, a luz solar. Entendeu? Exatamente, quando a gente limpa bem, ali vai refletir. Agora, se tem uma obstrução de sujeira, de coisa, já não vai brilhar, né? Então é essa limpeza, faz sentido. Então, por que motivo na expressão de Jesus serão felizes os que se depuram? Depreendemos que no encadeamento da evolução, fazendo mau uso do livre-arbítrio, acabamos por nos macular. Macular o coração, passando a condição de espíritos impuros. E a palavra de Jesus, concluímos, chega a ser literal, pois não apenas nos sujamos moralmente, palmilhamos as veredas da delinquência ou da criminalidade, podemos comprometer a pureza do nosso perispírito. Nele imprimimos as provas dos delitos, de tal modo que passamos a ser livros abertos que podem ser lidos a qualquer momento por entidades desencarnadas. Então essas manchas vão ali também, vai comprometendo ali a pureza do perispírito, né? Que ele é o espelho das nossas almas, né? Porque tudo aquilo que tiver impregnado no perispírito, dos erros que a gente comete, qualquer espírito vai chegar ali e vai ver, né? O que a gente fez, o que a gente é, as nossas impurezas, né? E agora de coração, né? Pegou só o de coração. Primeiro bem-aventurados limpos, agora de coração. Aprendemos que o coração é o órgão que funciona como bomba, impulsionando o sangue para pequenas e grandes circulações. Isso fisicamente falando. Espiritualmente focalizado, não obstante ser a alma que sente, todas as emoções repercutem no sistema cardiovascular, que trabalha o comando do centro cardíaco localizado no perispírito, alterando profundamente as condições do indivíduo. Então aqui ele não diz, né? Mas a gente pode conhecer isso aqui por chakras também, né? O chakra que está ali na região do coração ali, cardíaco ali. Então qualquer problemas assim, a gente pode acarretar problemas de emoções, de dificuldade, vai trazer problemas para esse chakra, né? Vai desequilibrar ele. Muitas pessoas trazem problemas emotivos, sentimentais, né? Tanto são salutares a alegria, o otimismo e o amor, como desastrosos sentimentos de tristeza, pessimismo e ódio. Então, quando a pessoa tem esse sentimento de tristeza, de ódio, isso tudo vai afetando ali a parte do chakra cardíaco, do coração, né? Que é os sentimentos. Há casos de emoções violentas que podem levar até mesmo ao desencarne, entendeu? Então, casos muito violentos, emoções muito violentas, pode desencarnar.
Coração limpo é o destituído de maldade, capacitado a sentir e perceber o bem. A caridade é o desempenho da evolução em todos os ângulos da criação. Para tanto, somos concitados pelos registros do Evangelho e da doutrina espírita ao esforço de burilamento dessa válvula do sentimento, que representa a face do espelho da alma, permitindo que ela reflita em todas as direções a grandeza e a bondade do Criador. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando, né, esses sentimentos, à luz do Evangelho, como diz ali, esse esforço, esse burilamento, então vai, em vez de mostrar um perispírito, ele é um espelho só de erros, que qualquer um espírito pode chegar ali e ver, nós vamos refletir coisas boas, né? E aí eles não vão ter muito acesso ali em nós, né? Eles só vão ver que não tem coisas ruins ali, vão, por lei de sintonias, não vão querer ficar muito perto, né? São sintonias, é aquela mesma coisa, se a gente cultiva as impurezas, vai atrair os espíritos impuros, né? Agora, se a gente cultiva o bem, iluminando o nosso perispírito, vai atrair, então, aquelas entidades, vão ter mais acesso, entidades boas, né? Espíritos amigos, familiares, benfeitores, vão se aproximar com mais facilidade. Por isso, então, aqui, bem-aventurados, se nós nos limparmos de coração, por isso nós veremos a Deus. Claro que nós não vamos ver Deus assim, né? Agora não. Nós vamos ter que levar muito tempo, muitas encarnações para poder ver, né? Como Jesus. Mas nós já vamos poder, por exemplo, brilhar já. E já poder, então, entrar em contato com esses espíritos trabalhadores de Deus, né? Os benfeitores, atraindo eles, né? Os seus mensageiros, já é uma coisa muito boa, né? Então, esse é o esforço que a gente tem que fazer para atrair boas coisas, né? Bons espíritos, daí boas vibrações, boas inspirações. Agora aqui, então, porque eles verão. Então, fazendo uma afirmativa, Jesus, como de hábito, a justiça... fazendo uma afirmativa, Jesus, como de hábito, a justifica dentro da lógica, da razão e do bom senso. Eles, ou seja, os que preenchem os requisitos, verão, porque para chegar a tal conquista utilizarão do tempo, interesse e perseverança do trabalho de burilamento pessoal. Entendeu? Então ele fala aqui os requisitos para ver, no caso a Deus, para chegar a essa conquista vamos utilizar de tempo, né? Bastante tempo, interesse nosso e perseverança no trabalho do aperfeiçoamento, ou seja, do burilamento pessoal. Então todos estamos em evolução e é natural que à medida que nos aperfeiçoemos, se nos ampliem a visão e o discernimento. Então nós vamos cada vez nos esforçando mais no bem, então nós vamos ter mais capacidade de ampliar as nossas visões espirituais, os nossos discernimentos, ou seja, os bons conselhos, né, dos benfeitores vão chegar mais fácil a nós, a gente já vai conseguir ter mais facilidade, né, para ter o discernimento das questões da vida. E a Deus. Então a visão que o homem possui da divindade vem se alterando. Deus, a princípio, foi apontado pelos profetas como Senhor dos Exércitos. Então lá no Velho Testamento os profetas diziam que Deus era o Senhor dos Exércitos. E depois no Evangelho Jesus a ele se referiu como Pai. Mais tarde os apóstolos e evangelista João afirmou: Deus é amor. Mudou Deus? Ele pergunta. Não, ele é imutável. Evoluiu, aperfeiçoou-se o entendimento humano da visão de Deus. Quando isso acontece com alguém, esse alguém naturalmente se coloca a caminho desta bem-aventurança. Ora, se Deus é o bem, o amor, a caridade, o progresso real em todas as coisas,
Reconhecendo tudo isso, estamos vendo. Apenas assim estaremos percebendo o Criador presente em todos os aspectos de sua obra, a partir de nós mesmos. Aí tem uma frase aqui do Evangelho de João 4:24. Deus deixa de ter forma, como costumamos atribuir-lhe, pois Deus é Espírito. Então, cada um, a partir do momento da sua evolução, do seu entendimento, ele vai tendo uma visão já mais distorcida do que é Deus, né? E na doutrina espírita a gente sabe, né, que até muita gente faz o trabalho das parábolas, e eu costumo sempre falar que Deus não é aquele velho que está sentado lá numa cadeira de barba, né? Como muitos acham que ainda é assim, né? Vamos dizer, de repente até a maioria acha, sempre se coloca quando vai falar de Deus, aquele que está lá em cima, né? Sempre se portando como se Deus estivesse lá num lugar, no alto, cuidando, né? Todo mundo. E até Joana de Anjos, nas suas obras, ela fala sobre Deus, que é uma energia, né? Ele chama de Deus a grande luz. Então, que está presente em tudo, né? Como diz aqui, em todas as obras da criação, a gente pode ver Deus. E assim como disse ali na mensagem de Emmanuel, Jesus via naqueles colaboradores, mesmo aqueles que tinham ainda muitas imperfeições, como o Paulo, ali deu exemplo, né? O Pedro, mas ele via ali uma obra divina, né? Uma obra divina, viu o que tinha de potencial naquela obra e investia naquela obra, né? Incitava ele ao bem, a se aperfeiçoar, né? Através daquilo que ele já tinha de potencial dentro dele, né? Que com certeza eles já, mesmo por ter vindo simples assim, né, e bem rudes, pobres, mas eles já eram mais evoluídos que os outros, né, espiritualmente. Então eles já estava tudo programado no plano espiritual, aqueles que queriam ser os colaboradores, né? Ou claro, aqueles outros que de repente alguém que poderia despertar, né? Também que já está ali, já quase despertando, de repente desperta ali também, né? Mas é uma questão de maturidade, evolução. Então nós vamos chegar a ver a Deus um dia quando a gente realmente limpar os nossos corações, né? Os nossos vícios, as mazelas, tudo aquilo que dificulta essa visão. Porque essas imperfeições, ela cria como se fosse uma neblina em volta de nós, né? Como se fosse uma neblina. E essa neblina, então, nós vamos ir dissipando essa neblina através de, quando a gente começar, como diz aqui, fazer esse burilamento, né? Essa limpeza dos nossos vícios, daí aos poucos vai começando a desanuviar aquelas neblinas, e a gente vai começar já a ter uma outra visão das coisas. Cada um vai ter a sua visão. Entenderam? Então, os limpos de coração. Então, agora vamos para o 9. Capítulo 5, versículo 9. Que é bem-aventurados limpos de... Não, desculpa, é bem-aventurados pacíficos, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Então, bem curto, né? Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei de fraternidade, né? Que são pacíficos realmente para com ele, em primeiro lugar, e para com o próximo, tendo então esse sentimento de fraternidade. Aí no Emmanuel tem alguma? Pacificação. Escutastes interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discriminação? Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga. Edificaste em silêncio a harmonia possível.
Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem, sem qualquer impulso de reprimenda. Atendeste a semelhantes tarefas, por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro. Esqueceste toda preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente? Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Tolera serenamente todos os golpes sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsediados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio, através dos sarcasmos, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procede, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, página 21. E aí, o que tu acha aí? Tu achou de bom aí? É para procurar pacificar sempre, né? Não falar mal, não pensar mal. Para a gente conseguir, desta forma, tentar manter a paz dentro de nós. É. Muito fácil. Então vamos ver aqui o título: Pacificadores, luz imperecível. Bem-aventurados os pacificadores. O pacífico é um amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Viu? Bom ser pacífico, melhor ser pacificador. Viu? Bom ser pacífico, melhor ser pacificador. Legal, né? Ser pacífico é muito bom, mas ser pacificador é melhor ainda, né? Porque promove a paz. O pacífico pode ser passivo. O pacificador tem que ser ativo, atuante. Viu? A diferença entre o pacífico e o pacificador. Como quem acende uma lâmpada é o primeiro a se beneficiar, o mesmo acontece com aquele que luta pela paz. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, foi pacífico, perdoando seus algozes, os agentes da crucificação. Ele se fez pacificador. Viu só? Em meio aos conflitos que marcam a atualidade, em todas as áreas, aqui estamos ajustados. Sobressai a todo aquele que procura reeducar-se. A necessidade de se indicar no seu dia a dia a posição que adota,
ante os apelos de sua consciência. As convulsões a diagnosticarem as reações do planeta em processo de mudança são também o campo operacional em que atua o ser interessado em exercitar seus recursos de cooperação e de pacificação no empenho de construir, a partir de si mesmo, um mundo de maior segurança. É isso aí. Exercitar recursos de cooperação e de pacificação, construindo então um mundo de maior segurança. E porque eles serão chamados filhos de Deus? Deus é Pai de todos. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar a paternidade divina. Procurando viver como irmãos uns dos outros, estamos admitindo Deus como Pai. Os pacificadores, por causa da sua atuação, estendendo a partir de si mesmo as dádivas da fonte maior, serão reconhecidos como filhos de Deus. O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, sem peias ou sentimentalismos, mas sim com um sentimento esclarecido e equilibrado, que só se manifesta plenamente quando alicerçado na paz, que conseguimos edificar em nós mesmos. E aí tem uma passagem aqui de Mateus 10, 12 e 13. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. João Evangelista escreve: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Jesus é a porta para sairmos do ateísmo, do materialismo, para a condição de filhos de Deus, e mais, de nos alegrarmos com esta condição. Para tanto é preciso crer, não por uma crença mística, contemplativa, mas por atitude operosa, alimentada pela fé raciocinada, capaz de promover, com a renovação do mundo interior, também a do exterior, com os exemplos e benefícios que espalhe. Então, através do trabalho interior, nos renovando, nós vamos então renovar também o mundo exterior, através dos exemplos, das atitudes, daquilo que espalhe. E a gente vê que é um desafio diário, que a gente enfrenta muitas dificuldades. Às vezes dentro do lar, se não é dentro do lar, dentro do trabalho também. Às vezes tem alguma situação que tu não tá muito bem, tá meio nervoso, não tá dando certo, meio irritado, pode perder a paciência às vezes também, Então a gente é testado, sempre, Aí que atrai situações, que pra testar. Teu limite. E daí às vezes a gente ainda vê assim, poxa vida, mas às vezes acontece alguma coisa, a gente vê que a gente não tá ainda pacífico, Então a gente tem que trabalhar muito isso ainda. Que a gente ainda, quando a gente se irrita, a gente fica bravo, a gente fica alterado, e daí é porque a gente não está cultivando a paz interior, não está conseguindo manter a paz. E é um desafio, a paz não é fácil. Dá bastante trabalho, é trabalhosa. Porque eu acho que essa da paz a gente vai ver assim em tudo, Em todas as atitudes diárias, Tudo vai exigir da paz. Porque às vezes, de repente, tu tá ali tentando cultivar a paz, mas alguém te tira do sério, te irrita, E aí a tua paz, tu realmente tem paz, aquilo não vai te afetar, Aí que tá. É porque não adianta tu não reagir para não causar um tumulto, um conflito. A tua paz é interior. Se ele te irritou ali dentro, vai te ferir, vai te dar uma doença. Aquilo vai te
prejudicar, né? Vai te ferir no coração. Na verdade, a culpa é tua, né? Sim, porque não tem aquele... Tu não aprendeu a ter paz. Mas o importante, gente, é assim, às vezes a gente sabe que a gente é imperfeito, vai ter situações, de repente, perdeu o controle, tá com dificuldade, tá irritado com alguma coisa, e já vem alguém, tu já te irrita também, porque tu já não tá muito bem, né? Daí escapa alguma coisa, tu te irrita, te altera com alguém, mas o importante é o primeiro passo, é tu já pelo menos tu reconhecer, né? Eu pisei na bola, eu me alterei, eu me irritei, né? Tu reconhecer aquilo ali, procurar trabalhar aquilo ali para que não fica aquilo ali acontecendo diariamente, toda hora, aquela irritação. Então o importante é a gente ver que a gente errou, né? Mas que a gente tem que procurar melhorar, trabalhando dia a dia com as situações, dando do lar, né? Se possível, pedir desculpa. É muito importante, né? Se possível. Pedir desculpa pra pessoa, porque se a pessoa ficou ofendida com aquilo, né? Então, vamos ver que hora é, gente. Não, tem mais um tempinho ainda. Vamos ver então agora o versículo 10. Vamos ver qual é que é o 10. Entenderam bem então a pacificação? Acho que ficou bem, né? Não. Pacificação. Ser pacíficos. Né? Vamos ver o 11. O 11 é bem-aventurados sois... Não é 10? É o 10? Eu pulei já tá isso. pulando, Né? né? Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça. Por deles é o reino dos céus. As nobres ideias que fazem com que a humanidade avance espiritual, moral, política e materialmente encontram acérrimos opositores que se esforçam por esmagá-las. E no mundo formam-se castas que se aproveitam de suas prerrogativas. Tiram o máximo proveito de seus poderes e não admitem a mais leve mudança no regime que as mantém e favorece. Compreendendo a injustiça que semelhantes organizações espalham pela terra, Jesus torna dignos da recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça reine em todos os setores das atividades humanas. A gente não deve fomentar o mal. Né? A gente vê as coisas erradas e a gente tem que, né, como disse antes, por isso que a gente estudou, promover a paz, né, e não a fomentar a discórdia, o mal que aqueles que cometem as injustiças, né? Então a gente deve pregar a paz ali, orar por eles, né? Tem no Emmanuel alguma do 10? Na construção da virtude. Tolera as descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo mostre a isenção de culpa. Com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Pode apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. Mas, embora padecendo agonia, fome de afeto, ensinarás a prática do dever a quem te pede convivência e carinho, com semelhante procedimento. Acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para lançar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro,
pela ascendência moral que já conquistastes, mas pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos. Consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros decaídos, recuperando-lhe as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar, pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, mas prossegues em atividade laboriosa, no processo e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Nesse abençoado serviço extra, lança o seguro alicerce dos apóstolos santificantes, que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriem com prejuízo de outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalhe sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Reformador, setembro de 1962, página 197. Faz todo o bem que puder, no limite das tuas forças, na construção da virtude. Tá bom. Então vamos ver aqui o título do Luz Imperecível, Perseguições. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Num plano onde predomina a injustiça, como ainda na terra, mundo de expiações e provas, é compreensível a perseguição por causa da justiça. Se não há efeito sem causa, tudo tem uma razão de ser. Antes, egoístas, materialistas, escravos de paixões, demos abrigo e asas à injustiça. Natural que soframos agora. Né? Fomos injustos, então vai colher agora, né? Tudo aquilo que a gente está, né? O egoísmo, o materialismo, escravo de paixões. Então demos abrigo à injustiça. Então agora natural que tem o sofrimento. E felizmente por causa da justiça, tal ocorrência que se expressa nos meandros da lei de ação e reação, não apenas evidencia a justiça divina, como também nos desvincula dos grilhões da culpa, oportunizando a visualização e o encaminhamento para empreitadas mais gratificantes. Por isso é que Jesus fala, bem-aventurados. Então, através da lei de causa e efeito, nós vamos, então, hoje estar vivendo por causa da justiça divina, né? As leis divinas. Então, cada um vai viver aquilo que plantou ontem, né? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus deixa de ser aqui uma promessa futura, mas realidade presente para os que, sabendo por que estão sofrendo, conseguem se ajustar aos padrões indicados pelo Cristo em seu Evangelho de luz, traduzindo-se por resignação dinâmica. Se uma perseguição que nos atinge é injusta, torna-se evidente que estamos certos, que permanecemos com o justo, que ficamos com o bem. Isso é o bastante para assegurar a presença da verdade, da tranquilidade no coração.
podem todos estar contra nós. Se estamos com a consciência em paz, sentimos Deus conosco. Viu só? Então pode estar todo mundo contra nós, né? Falando mal, sei lá o que, né? Muitas pessoas contra, né? As nossas ideias, mas a gente estando em paz com a consciência, então Deus está conosco, né? Às vezes a gente fica chateado, né? Fica pensando, poxa, tu passa por situações assim, e aí tu pensa, poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, né? E agora ela passa por mim e nem me olha. Tu fica assim, mas eu não fiz nada errado, né? É simplesmente porque tu é diferente de todo mundo, né? Tu não faz o que a sociedade inteira faz, tu não te agrada de falar mal do vizinho, né? De fazer piada com aquele que cai no meio da rua. Então tu não faz parte do meio que eles vivem. E por isso tu é ignorado, vamos dizer assim. E às vezes tu pensa, nossa, será que a pessoa não tem consciência que, né? Não que tu queira gratidão da pessoa, mas pelo menos não fazer de conta que tu não existe, né? Só, levanta uma mãozinha, balança uma cabeça, né? Não é fácil, olha. Então, por isso que diz aqui, né? Ele falou, se uma perseguição que nos atinge é injusta, muitas vezes a pessoa nos ignora, né? A gente fez o bem também. Torna-se evidente que estamos certos, que permanecemos com o justo, que ficamos com o bem, né? Isso é o bastante para assegurar a presença da verdade, da tranquilidade no coração. E como ele diz ali, né? A consciência em paz, né? Todos podem estar contra nós, mas estando a consciência em paz de que está com um dever, cumprindo com um dever ali, né? Não fez mal para ninguém, ali a consciência está em paz, né? E fazendo bem sempre, né? No limite das forças, como diz ali, né? Vamos ver ali então, deixa eu ver aqui. O 11 é o último ali das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vamos ver. Aqui não tem um resumo. Tem sim. Aonde? Tem ali no 11, versículo, tá o 11 e o 12 juntos. Tá aí. Ah, tá. O 11 e o 12 juntos? É. Ah, bom. Porque no 11, embaixo do 11 não tem nada escrito. Eu sei, mas é que tá os dois juntos. Daí a bem-aventurança. Aí depois no 12, folgai e exultei, porque o vosso galardão é copioso nos céus, né? Pois assim também perseguiram aos profetas que forem antes de vós. Vamos ver isso aí. A doutrina de Jesus veio estabelecer na Terra as bases definitivas em que as relações e as instituições humanas se apoiarão. É, pois, natural que tenha de destruir tudo quanto não se conforme com ela. Acontece, porém, que os interessados em ofuscar a luz acendida por Jesus são muitos e poderosos, e como não lhes convém seguir a lei divina, perseguem impiedosamente os colaboradores sinceros do Mestre, desde o sacrifício que impuseram a Jesus, o espetáculo dos cristãos lançados às feras, até a calúnia e a mentira injuriosas. Quanto amargor foi, é e ainda será vertido nos corações dos que se batem para o completo triunfo do verdadeiro cristianismo.
Jesus conforta seus trabalhadores, prometendo-lhes que no mundo espiritual os esforços serão copiosamente recompensados, e nos recomenda que não façamos caso das perseguições. As perseguições são dificuldades que também os profetas, trabalhadores do passado, encontraram. Hoje a gente vê assim, não. Hoje não tem aquelas perseguições como tinha antes, né? Que eles mandavam para as fogueiras, né? Matavam, faziam um monte de coisa, apedrejavam. Mas hoje eu tava pensando agora no que tu falou, assim, eu acho que hoje não tem isso aí. Mas assim, pelo fato de tu ter a tua consciência limpa e estar se esforçando no bem, sendo um cristão, eu acho que um tipo de perseguição hoje que a gente sente assim uma dificuldade, eu acho que é essa do desdém, né? Eu acho que é um tipo também de perseguição e que nos deixa bem chateado, né? É ser ignorado, na verdade. Porque a pessoa sabe que tu é um cristão devotado, esforçado, até muitos, até de repente que tu dê um exemplo, alguma coisa assim, mas ela não quer saber daquilo ali. Então ela te ignora, faz de conta que tu não existe, vira a cara pra ti, né? Na verdade, tu intimida ela, né? Ela fica sem jeito do teu lado, porque ela sabe que tu é diferente. Que tu é uma pessoa que se esforça, ela não é, então ela fica se sentindo estranha. Na verdade, eu acho que ela que se sente diferente. Não, na verdade, tu é um ET pra ela. É isso. Tu é um ET pra ela. O resto é tudo normal, é tu que tem problema. Entendeu? Isso é o que eles pensam, né? Daí é o contrário, porque eles veem a gente como louco, como doente, assim como na época de Jesus, que era tudo louco, doente. Jesus era taxado como louco, doente também, né? E na verdade é o contrário. E a gente tem que ter compaixão, que a gente viu aqui por eles, orar por eles, né? Como Jesus fazia, perdoava, amava todos esses perseguidores, inimigos, né? E a gente tem que ter o mesmo sentimento para com eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Um dia eles vão entender isso aí, um dia. E daí eles vão, talvez a consciência vai, né, fazer com que eles voltem atrás, né? Pensando, né? Depois a gente sobe lá pra cima, né? Aí vai trabalhar lá, certo, né? Assim, tá trabalhando aqui, vai trabalhar lá, certo? Aí a gente sobe lá pra cima e vai trabalhar quando chega o fulaninho lá. Oh, tu tá aqui? Não acredito que ela tem que olhar pra ti aqui também. Tu tá aqui assim, vou te ajudar. Já pensou? Aí a consciência vai cobrar, né, do que fez, né? Um dia. Então, gente, amigo, vamos deixar o resto para a próxima. Tinha mais uma aqui do Evangelho por dentro, mas não vai dar tempo. Versículo 12. E do Emmanuel também faltou, né? Não tem, o Emmanuel não tem. Então fica a semana que vem a gente lê essa aqui do versículo 12 aqui para encerrar essa perícope aí do Sermão do Monte. Faltou pouquinho para concluir. Mas não temos pressa, né? Tranquilo. Então tá, gente amiga. Né? A gente agradece aí a presença de todos. Mais uma vez o nosso irmão aí que vem nos prestigiar, aí nosso irmão Flávio. E a gente então agora vamos convidar todos então para nós fazermos a nossa prece, encerramento. Então vamos então primeiramente agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado do Evangelho do Mestre, nosso Mestre Jesus, que a gente possa entender da melhor forma possível, à luz da doutrina espírita, e que possa trabalhar no sol dos nossos corações, os sentimentos, né? A gente entendendo aquilo com sentimental, né? Com bastante sentimento,
sentindo no coração esses ensinamentos e trabalhando, se esforçando a cada dia para que a gente possa ser melhores, para que a gente possa ser dignos de herdar a terra, tanto dos nossos corações quanto a terra do nosso planeta, que vai ser um planeta bom, um planeta melhor, que a gente possa ser dignos de herdar essas terras. Que é obrigado ao nosso Pai Francisco, a toda essa família que nos dá força, sempre conosco, nos orientando, nos iluminando, e que abençoe e ilumine a todos, ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que acompanharam os estudos ou que irão acompanhar, que abençoe e ilumine a todos. Então, Senhor, em Teu nome, damos então por encerrar as nossas atividades da Casa de Francisco da noite de hoje, que assim seja. Então, muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.